Então, a paz de Deus, meus queridos irmãos. Eu estou dividindo em pequenos vídeos um longo vídeo que eu produzi alguns meses atrás, tratando de uma manifestação do nosso querido irmão José. Já fiz a parte número 1, agora estou fazendo a parte número 2. Recomendo que você examine o vídeo anterior antes de ver este vídeo, para compreender bem o que estamos tratando. Tudo bem? Obrigado. Então, de lá para cá, irmão, e dos originais hebraicos, de lá para cá ela sofreu, no mínimo, 5 traduções e transliterações de palavras. No Velho Testamento nós temos partes escritas em aramaico, que é o hebraico mais antigo, né? Partes escritas em hebraico, e o Novo Testamento foi escrito na língua grega, que era a língua que dominava o mundo na época do cristianismo primitivo. Então é para a gente desconfiar e examinar tudo, como a própria Escritura fala, examinar tudo e reter o que é bom. Irmão José, não sei o que você está querendo dizer com esse até 1500, tal, sofreu muitas modificações, tal, e todo os seus argumentos apresentados até agora. Bom, mas eu vou te dar alguns fundamentos, sabe? Lá em Jeremias, no capítulo 1, versículo 12, o Senhor, nosso Deus, tá, disse o seguinte: que eu velo pela minha palavra para fazê-la cumprir. Tá? E é isso que ele tem feito ao longo dos séculos. Entendeu? E já deu prova disso. Tá? Os livros do Velho Testamento, que você tem na sua Bíblia, que são 39 livros, tá? Eles sofreram ataques ao longo dos séculos. O Velho Testamento foi resultado, tá, do trabalho de 40 homens, durante 40 séculos, 40 homens que não se conheciam entre si, tá, vivendo em épocas diferentes, de culturas diferentes. Tá. Deus revelou a estes homens o seu propósito, a sua vontade, quais eram os seus pensamentos e a sua vontade. Tá? Nessa tarefa, Deus usou até o arcabouço literário que essas pessoas possuíam, o conhecimento literário que essas pessoas possuíam. Quer dizer, Deus não mandou escrever nada do que eles não soubessem e não conhecessem. Dentro do que eles sabiam e conheciam, Deus escolheu as palavras para que os seus pensamentos e propósitos fossem registrados conforme ele desejava. Tá? O que nós cremos na congregação chama-se inspiração plenária. O que quer dizer isso, irmão José? Quer dizer o seguinte: Deus não deu apenas a ideia para o autor do livro, Jeremias, Isaías, Ezequiel, Daniel, Deus apenas a ideia. Deus deu a eles a ideia, o pensamento, e ainda escolheu as palavras com as quais eles deveriam expressar esses pensamentos. Isso foi feito de uma maneira maravilhosa e tão sutil, que não foi como se eles fossem homens possessos, tá, dominados pelo Espírito de Deus. Não, eles fizeram isso espontânea e livremente, porém guiados e dirigidos debaixo da inspiração do Espírito Santo. Entendeu? Mas esses 39 livros, ao longo dos séculos, sofreram ataques. Existem centenas de livros aí que se apresentam como livros inspirados por Deus. Aos judeus foi confiado, Paulo fala que os oráculos de Deus foi confiado aos judeus. Com isso, Paulo está querendo dizer que os judeus, eles tinham a guia, a direção de Deus, para saber
aquilo que procedia do Senhor e o que não era do Senhor. Tá? Na leitura desses livros até, você mesmo acaba descobrindo que tem coisas ali que não estão em harmonia com a revelação de Deus, que não se harmoniza com os outros livros. Tá? Então, Deus já falou a Jeremias que eu velo a palavra, tá? Para fazê-la cumprir. Entendeu? E ele deu provas disso. Nós temos aí, você tem aí na sua Bíblia, todos os livros do Velho Testamento, tá? Que é a expressão e a vontade de Deus que chegassem até os nossos dias, que você pudesse possuir, ter na sua mão os livros da revelação da palavra lá do Velho Testamento. O Novo Testamento, a mesma coisa. Ao longo desses séculos todos, a Bíblia o Novo Testamento sofreu também agressões, resultado da malícia, da ambição dos homens e do esforço do inferno a fim de desqualificar o Salvador, o Cristo. Tá? E eu lhe digo, o Novo Testamento que você tem na sua mão, a Bíblia adotada por João Ferreira de Almeida, você esteja seguro disso. Tá? É uma versão de muita qualidade. Tem problemas? Tem problemas. Ou porque não temos uma solução para eles, ou ainda a solução não foi encontrada. Com respeito às nossas Bíblias, encontramos aí nas listas secretas de ensinamento do ano de 1962 a seguinte instrução num tópico de ensinamento. Foi relatado os resultados de uma missão junto à Sociedade Bíblica do Brasil sobre o caso das Bíblias novas editadas por essa sociedade. Estas Bíblias são da edição originada de uma versão e revisão das Bíblias do padre João Ferreira de Almeida e grega. A comissão que trabalha nesta versão empregou termos atualizados populares da língua portuguesa do Brasil. Entretanto, essa adaptação prejudicou um pouco o sentido e principalmente alterou a forma como a nossa Irmandade está habituada. Sentiram-se os servos de Deus em oração de enviarem alguns irmãos ao Rio de Janeiro em junho do ano passado. Lá foram muito bem recebidos pela diretoria da Sociedade Bíblica e Deus preparou de serem atendidos no que foram solicitar. Bíblias impressas pela versão antiga de Almeida. Sendo assim, em maio do corrente ano, esperamos ter essas Bíblias na nossa disposição, conforme prometeram. Oremos para essas pessoas para que Deus as abençoe nesse serviço de distribuição das Escrituras, já que nesta contingência, as evidências e maneira gloriosa pela qual Deus guiou seus servos, há alguns anos atrás, ao lhes fazer sentir que deveria a congregação contribuir para auxiliar a sociedade bíblica. Assim sendo, a congregação, a maior contribuinte e a maior consumidora de Bíblias, tivemos força moral para expormos nossa opinião sobre o caso das Bíblias novas e Deus nos deu plena vitória. Na Assembleia Geral de 1962, encontramos a seguinte instrução. Sociedade Bíblica do Brasil. Entretanto, ultimamente, a Sociedade Bíblica do Brasil adotou uma versão de João Ferreira de Almeida corrigida e revisada que foi profundamente alterada, a ponto de ferir a sã doutrina. Inúmeros pontos estão completamente modificados. Assim não a podemos aceitar e nem adotamos para o uso de nossa Irmandade.
tem sido feito confronto entre a velha versão e a nova, encontrando-se muitos erros de doutrina na nova, pois essa está modificada pelos homens. Existe uma lista bem grande de erros encontrados. Dada essa situação, esperamos na guia do Senhor quanto às contribuições daqui para o futuro, devendo a Irmandade esperar orientação quanto ao que convém fazer. Assim também no ano de 1900, na Assembleia Geral de 1965, novamente um tópico de ensinamento a respeito das Bíblias. Diz assim: Deus fez sentir de constituirmos um fundo de caixa para encomenda de Bíblias. Para isso será feita uma coleta geral em todo o Brasil, encerrando-se a 15 de setembro de 1965. Tendo este fundo de Bíblias, poderemos encomendar e pagar as Escrituras Sagradas na versão antiga de João Ferreira de Almeida. Quando vendermos essas Bíblias, por meio de nossas distribuidoras, o dinheiro volta para o referido fundo de caixa. Então mandamos fazer mais Bíblias, em vários tipos, encadernações e formatos. Nunca mais nos faltarão sagradas Escrituras. A Sociedade Bíblica do Brasil se prontificou gentilmente a nos imprimir todas as Bíblias que desejarmos, compondo para nós uma chapa da versão antiga de Almeida. Esclarecemos também que as contribuições para a Sociedade Bíblica que todos os anos Deus prepara de serem feitas, por ocasião da Assembleia Geral Anual, devem continuar normalmente. Foi Deus quem determinou este auxílio e devemos permanecer na obediência da sua vontade. Confirmando estes assuntos, expediremos uma circular que vai ser lida em todas as congregações do Brasil. Temos pequenos problemas de tradução, de copista, essas coisas todas, tá? Mas é uma versão confiável, confiável. Como eu tenho a impressão que você vai descobrir mais adiante, tá? Então, não é bem por aí não, tá? Existem Bíblias falsas, novas versões por aí, tá? Mas eu vou explicar mais adiante o porquê disso aí, tá bom? Mas vamos continuar vendo o que você falou, tá? Mas vamos continuar vendo o que você falou, tá? Vamos ver então as famílias das Bíblias e as Bíblias que nós temos nos nossos dias. E o que nós temos são cópias de cópias, e de cópias, e de cópias. Uma coisa assim, por exemplo, quando Paulo escreveu a sua carta à igreja de Éfeso, à comunidade de crentes que moravam ali naquela cidade, logo surgiram outras comunidades cristãs na periferia, num outro lugar meio distante, que também queria ter uma cópia da carta para poder ler nos seus cultos. E assim, conforme o Evangelho foi progredindo, e foram se formando comunidades cristãs nos mais diferentes lugares, foram sendo feitas cópias, e cópias de cópias, de cópias, de cópias. Então, é isso que nós temos hoje, cópias de cópias dos manuscritos. Alguns muito antigos, outros não tão antigos assim. Nós não temos os originais. Ou eles desapareceram completamente, ou eu até tenho esta esperança de que ainda não foram encontrados. Então, há basicamente 3 famílias de Bíblias, tá? De fato, apenas 2, porque a terceira é muito pobre em documentos, em manuscritos, muito pobre. E os manuscritos que existem
Eles são com poucos versos, são pobres de conteúdo. Agora veja, os manuscritos que levaram à produção da versão King James e da João Ferreira de Almeida e das milhares de Bíblias que foram produzidas, as versões na língua alemã, francesa, inglesa, italiana, sueca e outras centenas de nações mais, elas pertencem a essa família central que você está vendo aí nesse gráfico, nesse desenho, representada por esse círculo oval de cor amarela. Então, deste bloco central, foram produzidas todas as Bíblias, exceto a Bíblia Católica Romana e a Bíblia dos Jesuítas. Todas as Bíblias, as versões existentes em todas as nações, até o ano de 1914. Lembram-se do que lhes falei a respeito da profecia de Deus na boca do profeta Jeremias. Eu velo pela minha palavra para a cumprir. Esses documentos sofreram ataques do inferno e da malícia dos homens, da maldade dos homens, para desqualificar o texto sagrado e desqualificar a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, como eu vou mostrar agora. Nesta família de Bíblias, a família das Bíblias católicas, você tem a versão latina, você tem a Vulgata Latina, a versão de São Jerônimo, e você tem a versão do Ai. Estas versões bíblicas foram produzidas, mandadas produzir pelo Papa para combater os reformistas. Tá vendo? Você falou que os homens perverteram o texto sagrado. Tá aí, os homens perverteram mesmo o texto sagrado. Mas a verdadeira revelação de Deus estava na mão dos homens, os reformistas, que perderam até a sua vida para fazer com que a palavra de Deus permanecesse e você poder tê-las na sua Bíblia, essa que você usa debaixo do braço.